Olá, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias, moro em Santa Cruz do Caparibe, sou contador, sou advogado. Hoje, 18 de abril de 2025, estamos comemorando a Paixão de Cristo. Meu respeito, hoje é um dia de reflexão, é um dia de que a gente entregar a Deus, né? Sabemos que Jesus Cristo, nosso guia master, nosso guia maior, né? Ele foi, né, vamos dizer assim, contestado pelos poderosos da época. Não vou aqui jogar culpa em ninguém, mas apenas dizendo o seguinte, que a mensagem de Jesus, ela trouxe, vamos dizer assim, inveja, né, uma ameaça da perda dos privilégios. Mudamos? Não, continuamos do mesmo jeito, né? O Brasil e o mundo continua sempre invejando, arriscando, perdendo vidas, mas ele quer o status quo, ele quer o poder, ele quer o dinheiro, ele quer ficar rico. E hoje assim o seguinte, hoje sexta-feira eu vou ser um pouco mais, eu acho que mais rápido e falar porque é sexta-feira da paixão, mas como é compromisso de fazer vídeo, eu não posso deixar de fazer. Eu deixo aqui meu e-mail, meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu quero primeiro agradecer aos 581 inscritos, muito obrigado mesmo. Essa semana eu ganhei 2 ou 3, né? Foi muito bom essa semana bem proveitosa. E graças a Deus, e a meta continua. Até o final do ano nós ultrapassamos a quantidade de 1.000 inscritos. Eu quero ganhar aquela plaquinha, fazer um vídeo dizendo aquela plaquinha de 1.000 inscritos. Antes, se Deus quiser, vocês me ajudem a fazer essa plaquinha. Todo mundo tem uma plaquinha que o YouTube, tomara que até lá o YouTube não tire essa placa, né? Vamos lá, hoje eu falo assim, o Brasil a caminho do caos. Se é que nós não já estamos vivenciando. Eu fico assustado quando a gente lê nos jornais, né, principalmente vindo do estrangeiro, uma matéria parece que é do The Economist, que diz assim, o judiciário brasileiro, especialmente o STF, é visto no exterior como sendo detentor de poder excessivo. Isso deve nos preocuparmos? Claro que sim. Eu não diria, eu acho que o The Economist não está correto. Eu não estou concordando com a opinião do The Economist, ou do jornalista, ou de quem fez a matéria. Porque o STF ele tem uma estrutura de acordo com a nossa Constituição em vigor. Nós temos uma democracia, um Estado democrático de direito, onde o judiciário tem que dizer o direito, e é função do STF. Quem tem que falar por último é o STF. Mas o que... Eu entendo que tem algumas coisas. Ah, mas você critica o STF, critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar e respeito. Eu exijo respeito às decisões do STF. Porque as decisões do STF é que norteiam, que devem nortear o caminho que o país tem que tomar. A sociedade tem que ir. Não podemos viver numa sociedade sem lei como prega hoje a direita radical. O golpe de Estado, ruptura do sistema, a tentativa de assassinato, né? Não, isso não pode, gente. O crime organizado, isso eu não concordo. Eu tenho que exigir que seja um ordenamento jurídico, que a gente estabeleça, que a gente cumpra. A situação que nós estamos vivendo é muito mais grave do que um STF, vamos dizer assim, um STF. Suponhamos que o nosso STF fosse ditador, que não é. Mas se o STF decide, conforme determina a Constituição, é melhor da bagunça, do descaso do Poder Judiciário, dos estados que não têm controle sobre a polícia, os estados não têm mais segurança pública, o país está entregue aos bandidos, ao crime organizado. Isso eu não quero. Eu quero que as famílias brasileiras, seja no palácio, na vila mais rica, no bairro mais nobre de São Paulo ou de Santa Cruz do Capibaribe, mas também o favelado também tenha sossego. Não é porque ele mora numa favela, porque ele mora num casebre, que ele não pode ter respeito. Ele precisa de ser respeitado. Todo cidadão merece ser respeitado. E, aliás, a falta de moradia, quem mora nas favelas, nesses grandes grupos, é o quê? É falta de respeito do governo, falta de vontade do governo. Mas o que eu percebo? Eu percebo que os 3 poderes em Brasília, judiciário, executivo e legislativo, eles estão montando um esquema para tudo terminar em pizza. Porque essa elite
Ela não se conforma e que o pobre melhore de vida. A elite brasileira, só ela que tem que ter direitos. A cadeia não foi feita para o Jair Bolsonaro. A cadeia não foi feita para o presidente Collor, que foi condenado, trânsito em julgado, há quase 2 anos o processo dele dorme na justiça e não se decide se Collor vai preso ou não. É melhor revogar. E que adianta condenar um rico a 8 anos de cadeia, um ex-presidente da República, se ele não vai preso? É uma ilusão. Nós não temos. Eu quero que se Jair Bolsonaro for condenado, não estou aqui que ele cumpra a pena. Da mesma forma como os 1.000 e tantos que quebraram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal, estão presos em Brasília. Muitos já estão indo para casa com tornozeleira. Isso é justiça. Eu quero isso. Agora eu quero que os comandantes dessa tentativa de golpe sejam punidos. Porque se ficar apenas lá no papel, Collor foi condenado, mas não cumpre. Bolsonaro será condenado, mas não cumpre. O ex-ministro da Justiça é condenado, mas não cumpre. Só o pobre que cumpre pena no Brasil? Isso está errado. Muito errado. E o caminho que o STF, o Judiciário e o Executivo estão traçando é para tudo terminar em pizza. Inclusive essa ação que está para ser condenada, para ser julgado o presidente Bolsonaro. Vejamos. O que é você trabalhar com a emoção? O juiz, o advogado, o psicólogo, o psiquiatra, ele tem que se abster da opinião dele e trabalhar com a ciência. Você vê, a Espanha negou, não sei quais as razões, a extradição do blogueiro lá que se encontra naquele país brasileiro. Aí vai o ministro com raiva, espécie de vingança, suspende uma prisão da extradição de um criminoso para a Espanha. Gente, onde é que nós estamos? Se a extradição é necessária, existe um acordo, não sei nem se existe, tá? Tratados entre Brasil e Espanha. Deve haver, porque nós temos tradição de 400 anos, deve já haver um tratado de acordo de tratado internacional com relação a isso, entre Brasil e Espanha. Por que não prossegue, o Brasil não prossegue no processo e envia o criminoso, se for verdade? Porque o STF ele tem que analisar o processo, não é decidir se a pessoa vai presa ou não. No caso de extradição, ele avalia as condições das penas, se houve crime, se as penas estão adequadas com o ordenamento brasileiro e na forma da Constituição determina a extradição dessa pessoa. Agora não vamos suspender porque a Espanha suspendeu. Retaliação, não, isso não existe. Falta justiça. Tanto é que, graças a Deus, eu não estou errado, porque parece hoje, estou nos jornais, que o Procurador-Geral da República vai recorrer dessa decisão estúpida do meu ídolo, que eu sou fã do constitucionalista Alexandre de Moraes. Nós temos no Alexandre de Moraes um dos maiores constitucionalistas desse país, produtor de livros, editor de livros, escritor, e tem um respeito profundo, mas nessa decisão ele equivocou-se. Trabalhou com a emoção, não é? Justiça não pode trabalhar com emoção, porque justiça com emoção é vingança, não é justiça. E quando já o ministro Alexandre de Moraes manda para casa, parece que ele mandou para a prisão domiciliar esse criminoso que a Espanha exige que seja enviado para ela, para o estado dele, ele está trabalhando com emoção, não está trabalhando com a justiça. A questão do blogueiro brasileiro vamos discutir nos tribunais internacionais, mas não vamos retaliar, como nós estamos fazendo essa loucura que é o Donald Trump. Essa brincadeira de gato e rato entre Estados Unidos e China, quando os Estados Unidos aumentam em 140%, ele vai para 200%, a outra para 300%, até quando nós vamos chegar nisso? Mas o meu problema hoje, o meu diálogo não é com relação ao Donald Trump, foi apenas um exemplo. Por fim, outra questão que é absurda. Eu não reconheço a extradição, o asilo político concedido pelo Brasil à esposa do ex-presidente do Peru, que foi preso, condenado por ter recebido, hoje já chama-se Novo Nó, da antiga Odebrecht, na mesma época, acho que no mesmo processo correu juntamente com
com a Lava Jato, que foi extinta no Brasil porque prende elite. A Lava Jato levaria o rico para a cadeia. Então vamos suspender a Lava Jato, não teve crime, o juiz foi imparcial, arquiva-se. A mesmo caminho que eu estou vendo agora nesse processo de Collor. O Collor também, porque ele está condenado e não vai preso. Da mesma coisa, se Bolsonaro for condenado, não será preso. Porque cadeia no Brasil é só feita para preto, pobre e prostituta. A lei de asilo, gente, asilo quando é um perseguido político. Se lá no Peru, o Poder Judiciário do Peru não tivesse, fosse numa Venezuela da vida, ou em Cuba, até entendo. Agora, no Peru, que existe uma certa democracia, o Poder Judiciário condenou e mandou para a cadeia uma pessoa que cometeu crime de facção, né, crime de desonestidade, recebeu propina, facilitou para ganhar. A mulher dele também foi partícipe, tá para ser presa. Aí o Brasil vai e concede asilo. Gente, isso não existe. Isso não é asilo político, é asilo de amizade. Isso não existe. Então foi um erro grave dos Ministérios das Relações Exteriores, foi um erro grave do presidente Lula. Então essas coisas de amiguinhos não dá certo. Ah, porque eu sou amigo do presidente do Peru e eu vou trazer a esposa dele para o Brasil, já que ele está preso, eu não posso trazê-lo. É capaz agora o Brasil dizer, não, eu estendo o asilo ao ex-presidente peruano, que pelo direito internacional, se é que a gente ainda pode falar de direito internacional, ele pode requisitar e o Peru é obrigado a dar o salvo-conduto e mandar o ex-presidente para morar no Brasil. Um corrupto. Que ele foi preso, foi condenado lá pela justiça peruana. Ah, mas ela é portadora de doença grave. Gente, isso é um problema de humanitário para a justiça do Peru. O Brasil não tinha que dar esse asilo. Mas por que ele dá? Para poder abrir uma exceção para que outro país qualquer faça a mesma coisa quando Jair Bolsonaro for condenado. Não tem perseguição política, mas Jair Bolsonaro nós sabemos que está na UTI de um hospital em Brasília, né, de muito luxo, mas ele está lá sendo cirúrgico. Se fosse um pobre, já tinha morrido na fila do SUS. Mas como é Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, não estou querendo dizer que Jair Bolsonaro morra. Não, eu quero que ele viva. Mas o tratamento que foi dado pela governadora do Rio Grande do Norte, está todo mundo elogiando a governadora, que é do PT, e eu sou fã dela. Deu tratamento para buscar ele no Alto Sertão de helicóptero. E quantas pessoas não tem no Alto Sertão morrendo e que jamais viram um helicóptero? Que não vai pegar, nem ambulância tem para se levar para o SUS. Agora, como é um ex-presidente, ele tem direito, foi com pompas, né? Com todo. Não, isso infelizmente, o Brasil é um país das elites. Por mais humano que a gente queira ser, não dá para entender a questão dessa senhora do Peru, tá? Que foi extraditada. Eu me lembro que país, não foi não sei se foi no PAN, foi uma Olimpíada, uns Jogos Internacionais que teve, e um asilo cubano, e um atleta cubano pediu asilo. No dia seguinte, Lula, PT, extraditou ele, expulsou ele do país, mandou para Cuba. Por que tratamento diferente? Porque Cuba era amigo do Brasil. Isso não existe, gente. Ele pediu asilo, respeita o direito daquele cidadão. Concedesse a ele. Em Cuba ele é um perseguido. Sim, todo mundo em Cuba é perseguido político. Porque você lá não tem democracia. Da mesma forma hoje que acontece na Venezuela. Se amanhã a líder da oposição na Venezuela, aquele que é a Corina, se eu não me engano, aquele senhor que disputou a eleição e que foi roubada pela Venezuela, pedisse asilo político, aí eu dizia assim, tragam eles para o Brasil, protejam. Agora, essa mulher do Peru, não. O presidente do Peru, ele está sendo processado lá por crimes que ele cometeu, não crime político. Então veja como no Brasil ainda se trabalha pelas amizades. As relações que se fazem no poder. Isso não é política, isso não é democracia, isso é governo de elite, governo dos amigos. Você vê, o deputado do PSOL, que eu não vi o processo, não sou fã dele como deputado, mas o deputado fez uma greve de fome, ficou muito tempo em greve de fome, agora fizeram um acordo, não, porque nesse primeiro semestre nós não vamos mais votar o seu caso. O caso dele é grave.
Agora, o Conselho de Ética da Câmara Federal funciona? Não, funciona. Porque tem deputado do PL que comete coisas graves, muito mais graves do que esse deputado, que está para ser cassado. Porque deu um empurrão num adversário, não sei. Eu não vou entrar no detalhe. O crime que ele cometeu é muito grave, desse deputado do Rio de Janeiro. Cometeu, ele chutou, acho que não sei se é um jornalista, não sei. Agora, gente, as aberrações que os parlamentares estão fazendo na Câmara e não vão para o Conselho de Ética. Agora, por que quer caçar esse deputado só simplesmente porque ele deu, vamos dizer assim, ele chutou o bumbum de uma pessoa? É uma perseguição. Porque, ele é do PSOL, ele faz ameaça ao presidente da Câmara? Não sei, cara. Desculpe o termo, cara. Ele precisa de ser punido, claro, mas não perder o mandato por um crime tão grave. Mas em relação aos demais, a parametrização, a dosimetria dessa pena está sendo absurda. Porque tem deputados e deputadas que cometem crimes muito maiores, muito mais graves, de racismo, de preconceito, de injúria, defamação, e não vão nem para o Conselho de Ética. Porque ele tem os amigos lá, né? Mas aí quando esse deputado parece que perdeu as amizades, aí vamos mandar para o Conselho uma espécie de perseguição. Dizem, né, que é o Arthur Lira, que era presidente da Câmara, que elegeu como eu tenho que caçar o mandato dele. Não, desculpa, Arthur Lira, você está errado, tem que fazer justiça. Então, o que a gente está acontecendo no Brasil? Acontecendo no Brasil que a Constituição e as leis não estão sendo seguidas, porque ficam apadrinhados, com um monte de amigos em Brasília decidindo qual é o melhor para si. Se faz um barulho na rua, mas dentro de casa são todo mundo amigo, são todos amigos. Desrespeito à Constituição, porque essa questão do asilo é um desrespeito. Essa questão do ministro do STF em suspender a extradição do criminoso, que a Espanha solicita. E também eu não vou analisar a questão da Espanha, as razões por que a Espanha não concedeu o asilo político ao nosso brasileiro que está na Espanha e que era para vir cumprir pena aqui no Brasil. Mas isso é a questão para a diplomacia, para o Poder Judiciário, não é para eu julgar, avaliar. Só estou dizendo que está errado isso. O ministro, por mais fã que eu seja do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele errou, ele não devia ter agido desta forma. Continuasse com a ação da extradição ou não, que ele podia negar-se os fundamentos, as bases, os crimes, tem suspeito de que não há crime, tem suspeição de perseguição política, aí sim, olha, nega-se. Por isso, ele é condenado à prisão perpétua. Aqui nós não temos essa legislação, porque uma extradição é um processo de que é uma avaliação. Se ele está no Brasil, a nossa pena máxima aqui é de 40 anos, você não pode condenar uma pessoa a 60 ou 100 a uma prisão perpétua. Tem que adequar. Nesse acordo de extradição, a pena máxima vai ser de 40 anos, que é a permitida no Brasil, e outras situações. Então, eu estou preocupado. As elites trabalham para elas. E só quem vai preso no Brasil é o pobre. Para aqueles coitados lá que querem anistia, que essa anistia é uma irresponsabilidade, vou encerrar, essa lei de anistia é uma irresponsabilidade, é um desrespeito às regras, porque se for votado esse projeto de anistia na Câmara e no Senado e transformar-se em lei e isentar todos aqueles crimes que destruíram o patrimônio público no dia 8 de janeiro de 2023, aí sim, aí é o caos total. Aí você tem que entrar aqui nos presídios de Santa Cruz, de Caruaru, de Recife, pedindo também mandado de segurança, pedindo também anistia para todos os crimes, porque o Brasil não pode trabalhar uns mais privilegiados do que outros. Se tem previsão no Código Penal, o STF, você critica o STF, critica, mas o STF não julgou a la vontade, julgou dizendo que está dito no Código Penal. Crime, né, de ameaça de estado de golpe, tentativa de golpe, destruição do Estado Democrático de Direito, destruição do patrimônio público. Esses crimes são verdadeiros, eles existem no Código Penal. Então não podemos exigir para uns pena máxima, para outros liberdade. Não pode. O Brasil tem que tratar, está no artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, não tem distinção. Agora, se a gente der privilégio para... Porque esse projeto de anistia
não é para aqueles que se encontram presos, mas para os que fizeram, os ricos, como Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça dele, o que era secretário de Segurança o Mourão, Mourão não está nessa não. O Neto lá, o vice-presidente da chapa de Bolsonaro, toda aquela cúpula, eles querem perdoar eles. E eles são golpistas, eles têm que cumprir a lei. Então esse projeto de anistia é uma vergonha, é uma aberração, um desrespeito à nossa Constituição. E ao Código Penal, que os crimes existem. Se eles cometerem os crimes, eles têm que pagar, como todo brasileiro paga. Se eu cometer um crime quando eu sair da rua, terminar de gravar, sair na rua e assaltar alguém, eu vou preso. Não posso reclamar, eu assaltei. Eu matei, né? Eu fiz qualquer coisa. Então o Brasil precisa de respeitar as leis. Agora, quando se trata de elite, se perdoa. Não, isso não dá certo. Não vai. Só o pobre preso no Brasil, a gente tem que acabar com essa política. Só pobre e pode ser preso. Isso é um absurdo. Gente, olha, mais uma vez, muito obrigado. Se você ficou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, faça seus comentários. Comentários educados, né? Comentários bonitos, comentários elogiosos, que não a mim, mas as ideias, né? E que a gente possa manter um ambiente civilizado nesse canal. E se você não se inscreveu, corra e se inscreva, peça para um amigo, para uma amiga, que até o final do ano eu tenho que ultrapassar 1000 inscritos. Se Deus quiser, muito obrigado e até segunda-feira.